Tá indo, tá acontecendo. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Entrei aí, mas deu um tilt aí, de repente a câmera fechou, saiu, apagou tudo. Estou entrando aqui novamente, então, boa noite para vocês, para quem tá chegando agora. Para quem vai ver o review, entre depois, mais tarde, pula aí o iniciozinho, que eu tive um pequeno problema aqui, eu entrei, abri a live e aí fechou tudo. Então, não sei o que aconteceu, eu tive que entrar aqui de novo. Está ventando muito, a conexão da internet aí deve não estar muito boa. Então, vamos lá começar. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre o suicídio e vai ser com uma convidada que é a psicóloga Flávia Costa. Ela está cursando um curso de suicidologia. Tô falando devagar para eu não me enroscar, porque assim, é uma palavrinha um pouquinho complexa na hora de pronunciarmos. Então, estou falando devagar. E eu decidi trazer ela aqui para fazer essa semana do Setembro Amarelo, para ela poder falar um pouco mais, né? Assim, dentro das limitações do meu conhecimento, eu acredito que ela tenha muito mais a passar para vocês do que eu tenho passado aqui, tá? Então eu já vou chamar ela, tá? Vão entrando aí, já vai botando o dedinho aí nos coraçõezinhos, vai chamando amigo, amiga, quem vocês conhecem que acredita que precisa dessa ajuda e deste apoio. Aqui, Daniela Bezerra entrou, boa noite. Oi, Oi, entrou, apareceu. tá tendo um delay aqui, né, eu acho. Então, eu entrei e aí, quando eu comecei a falar, pagou tudo, fechou tudo, iniciou novamente. Mas tá uma ventania, menina. Aqui Só também, Deus. sim, aqui também. Tava ouvindo aí você falar a palavra suicidologia, eu lembro que no começo da minha especialização, que eu tinha morria de medo de falar errado essa palavra, e aí de tanto eu repetir para mim mesma, agora eu não erro mais, mas é muito comum. É um curso novo, né, no nosso país, ele é muito mais conhecido lá fora. Então, normalmente buscava assim no Google, vamos fazer especialização em suicídio. Aí aparecia suicidologia. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Estou procurando suicídio. Enfim, é novo aqui no nosso país, por isso que não é tão falado, então não se sinta aí desconfortável, tá? Eu É, só ouvi falar quando você me disse que você fazia esse curso. Eu falei, gente, existe mesmo. tem pouquíssimos no nosso país, eu faço em São Paulo, com a Karina, uma gestalt terapêutica sensacional, professores muito bons. E o que, a suicidologia fala, o que, que ela estuda, né? É a prevenção, a questão do suicídio e a pós-venção. O que é novo aí é a pós-venção, que é a galera que cuida dos familiares daquele que morreu por suicídio. Né? Então, essa é a pós-venção. Por isso, juntou-se tudo e chama de suicidologia. Muito obrigada pelo convite. Vamos então falar desse tema aí que é tão importante. Tem uma carinha conhecida aqui que eu já vi, que é a Fernanda. A Fernanda está em todas, só não faz live no Insta dela, mas está em todas. Puxão de orelha ao vivo, Bora Fer. fazer, gente. Eu estou retomando agora, fiquei um tempo sem também. E aí volta assim um pouco fora de horário, o pessoal tá meio perdido, porque eu costumo entrar 8h30, né? E hoje eu estou entrando às 6h30. Vou dar Mas supervisão daqui a pouco. assim, eu pensei, né? Preparei algo aí durante a semana. Falei, gente, o que eu posso falar além Uhum. do que chega até a mim no meu consultório, né? E aí eu pensei em você. Eu falei, poxa, ela tem um conhecimento, uma bagagem bacana para trazer isso Uhum. para nós. Então, queria que você contasse, né, por partes, que você falou que tem o Uhum. pós-suicídio também, que é o mais Tá. novo, com a família. Ok. Descrevesse brevemente esse processo, como que começa, quem que Perfeito. participa, todas as idades ou não. Uhum.
Tá. Primeiro vamos falar da campanha, né? O Setembro Amarelo iniciou aí em 1994, com a morte do Mike. O Mike era um jovem adolescente dos Estados Unidos que não deu indícios, a família não interpretou os indícios, até porque não sabia, e aí ele conseguiu morrer por suicídio. E o porquê do amarelo é que ele era apaixonado por carros antigos, ele tinha um Mustang 68 e que ele reformou e pintou de amarelo. E aí, após a morte dele, os amigos, a família se juntaram e criaram, então, essa campanha que é: se você precisar de ajuda, peça, fita amarela. E aí, essa campanha se expandiu, chegou aqui para nós. É, antes, se eram muito, ainda é, mas isso tem melhorado. É muito difícil a nossa sociedade, principalmente a nossa, falar de morte. Ainda mais uma morte por suicídio. Né? Quando é falado aqui? Quando alguém está tentando suicídio numa avenida pública e alguém está filmando a pessoa tentando se jogar da ponte. Quando um famoso morre por suicídio, que nem o último que deixou uma carta. Quando Quando... está acontecendo ou quando já E aconteceu, né? Nunca se fala do antes. exatamente. Quando o agressor vai lá, mata alguém, depois ele se mata. Então aí a gente fala do suicídio, fala muito nas coxas de qualquer jeito, sem respeito com a família daquele que se foi, sem respeito com aquele que estava tentando se jogar da ponte, passa o vídeo, repassa e faz uns comentários muito ridículos. E assim, falar de suicídio parece que é permitido nesses momentos. Fora desse momento é proibido. Por quê? É proibido se matar. É Convidar proibido... para isso, né? E aí, quanto mais E, você fala, mais vai estimular a pessoa a exatamente. fazer Se isso. eu falar, eu posso fazer que isso seja um gatilho. Então, falar de suicídio é proibido e é pecado. A pessoa vai para o inferno, né? E aí eu gosto de trazer a seguinte reflexão: quem adoecer é pecado? Estar com depressão é pecado? Né? Então, acho que a gente já deve começar por aí. Essa live, palestras em todos os lugares, a campanha, o amarelo, hashtag amarelo, sua vida importa, o coraçãozinho, aquele cordãozinho amarelo que nem a gente usa no Outubro Rosa. É importante falar, porque aqui é um lugar, é um espaço onde falar de suicídio não é proibido. Não deveria ser em lugar nenhum. Então, essa é a ideia da campanha, que a gente estenda isso, que a gente fale disso abertamente, que a gente desconstrua o mito de que se eu falar eu vou gerar um gatilho. Não, não é real, tá? Eu gostaria, então, de informar que a campanha vem para isso, para a gente saber sobre ela, sobre o tema, agir sobre o tema e prevenir, né? Outra coisa que eu gosto muito de falar em todo lugar que eu falo sobre suicídio, eu preciso falar isso. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de falar. Não é cometeu suicídio, é morreu por suicídio. Por que, Flávia? Todo mundo fala cometer. Cometer é um crime. Imaginem vocês os familiares de uma pessoa que morreu por suicídio. Ah, é você que é a mãe do rapaz que cometeu suicídio? Essa mãe logo de cara vai sentir assim: nossa, meu filho cometeu um crime. Então a gente precisa respeitar isso, tem que ter Bem essa mudança pesado, de né? fala, é Para bem trazer. pesado. Só que é automático, né? A gente nem percebe e vai falando, todo mundo fala, eu tô indo. Então acho que é legal a gente falar assim pro colega: ai, amor, não fala assim, fala morreu por suicídio, cometeu um crime, né? Fica chato pra família, enfim. E aí, trabalhando com pós-venção, a gente sabe que é chato porque elas trazem, né? Os familiares de quem se foi por suicídio traz essa dor. Então, é importante a gente já começar a mudar isso. Bom, os O dados. No conselho não Brasil, se sentir culpado, né? isso, Pelo acontecimento. Ah, eu não percebi, eu não vi, eu achei que exato, estava tudo bem. também tem isso. Tem a culpa, muita culpa. Bom, os últimos dados que nós temos. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. O suicídio é a terceira maior causa de mortes no nosso país. É a terceira maior causa entre os homens e a oitava entre as mulheres. As mulheres tentam muito mais que os homens, porém, os homens conseguem mais devido à força física. Gente, desculpa, eu vou tossir.
Sem Desculpa. problema. Eles conseguem muito mais devido à força física, tá? E aí, Uhum. quem são essas pessoas, Flávia? Quem são os possíveis suicidas? Pessoas com algum transtorno de humor, como a depressão, pessoas que fazem uso de álcool e drogas, pessoas impulsivas, e aí eu tô falando dos adolescentes. Eu vou ter que tossir de novo. Ai, gente, Até desculpa, crianças sempre na hora errada. têm acometido, né, aí a essa Uhum, situação do suicídio, e são menores, né, 11, 10, até 9 anos a gente já sim, ouviu falar que, ai, sim. mas é cabecinha fraca. Gente, não é. Ele quer acabar com a dor que ele está sentindo, ele não quer tirar a vida. É importante Então, você falar da idade, né? Tem crianças já que têm questões de tentativa ou de pensamento suicida, e aí fala assim, a criança, caiu soltando pipa do telhado. Será que caiu ou se jogou? Né? Então tem muito isso, eu tenho pacientes que iniciaram a tentativa na infância, já atendi um que foi aos 6 anos de idade a primeira tentativa, e um outro dado, né, que está muito mais forte agora devido à pandemia, é que os idosos também estão morrendo por suicídio. Então, assim, não é idade, né? Pode acontecer em todas. E aí o que eu já ouvi de pai e mãe, principalmente, você é louca, meu filho tão pequeno, como que ele pensa sobre isso? Sim, pensa sobre isso, tem estratégia sobre isso, né? Então, isso pode acontecer sim, não é incomum, tá? Em todas as idades. os É, idosos eles estão em desatenção, né? A isso. gente, os mais jovens, estão sempre numa correria e não param. E aí acaba achando que ele está tudo bem, está em casa, ele é aposentado, ele não tem muito o que fazer. E a minha vida segue, mas ele está ali também numa carência de ter uma comunicação, de exercer algo, fazer alguma Essa função, alguma pandemia atividade. acabou com eles, acabou. Ora, a gente estava falando, se movimente, tem uma vida legal, né? Terceira idade, melhor idade, biriri, bororó, pandemia, fica em casa, se tranca. Não ligo para saber Aí, se você está bem, pai, eu ligo para saber se você saiu. Porque se você saiu, eu vou te dar uma bronca. Né? Então, qual é, é o espaço que esse indivíduo tem? Nenhum mais, né? sim, eles não Então, têm voz. Quando querem ter voz, eles são cortados, negligência. né? Exatamente. Então, pessoas que fazem uso de álcool e drogas, pessoas impulsivas, e eu sim, eu estou falando dos jovens, nossos jovens que se acham supermans, as mulheres maravilhas, eles são impulsivos, eles resolvem tudo em 3 minutos, como se fosse miojo, resolução instantânea, e aí as estatísticas apontam que entre os jovens é o maior índice de suicídio, é que são negligenciados esses dados, mas sim, é um número alto entre os nossos jovens, infelizmente. Pessoas com transtorno de personalidade, eu falo muito do TAB, que é o transtorno afetivo, né, que é o bipolar, mais conhecido aí como bipolar. São pessoas que têm um potencial aí para morrer por suicídio e pessoas que tiveram parentes que conseguiram morrer por suicídio. Tá? São os enlutados do suicídio. Esses são os possíveis. Fatores de risco. Flávia, como eu percebo, então, que essas pessoas vão tentar o suicídio em algum momento? São aquelas pessoas que têm desesperança. Para mim, depressão não deveria se chamar depressão, tinha que se chamar desesperança, porque é exatamente isso. A pessoa tem Sim. desprazer no presente e no futuro. Então, aquela pessoa que adorava comer determinada coisa, não tem mais prazer nisso. Perde Aquela pessoa. totalmente o gosto pela Exato. vida, em tudo. Não tem mais sentido. Né? Adorava visitar fulano, não quer mais visitar fulano. Adorava fazer determinado esporte, não tem mais prazer nisso. Então, aquela pessoa que está com desprazer de tudo. Tudo que você sugere, não estou afim, hoje não, deixa para outro dia. Tem alguma coisa errada aí. Principalmente se ela está assim. Em um momento ela era de outro jeito, toda animada, vamos fazer, quero, e agora ela parou. Né? Então, é importante a gente começar a Sempre prestar saiu que atenção você nisso. curtiu, de repente deu essa Isso. podada, nossa, o que está acontecendo? Já é um indício
de que Fica tem alguma coisa por trás. É um alerta, exatamente. Pessoas que estão em desespero, né, que se sentem desamparadas por não conseguir lidar com as adversidades do dia a dia, pessoas impulsivas que não conseguem resolver problemas, têm uma baixa habilidade ali para resolução de problema e acabam optando para resoluções instantâneas. Ainda gosto de falar sobre os jovens, né? O comportamento suicida entre os jovens, ele envolve diversas motivações. Uma das falhas que a galera fala assim, ai, é porque terminou o relacionamento e foi lá e tentou suicídio. Não é por um único tema que uma pessoa pensa, que uma pessoa tem o desejo de morte. O suicídio, ele é multifatorial. Ele está com diversas coisas envolvidas. É claro que um evento vai fazer aquilo ficar mais forte, mas não é só aquilo, né? Então, entre os jovens, por exemplo, pode estar rolando uma alteração de humor, pode estar, que é muito comum na idade deles, pode estar rolando problemas emocionais, problemas familiares, problemas sociais, negligência da família, problemas psiquiátricos, que é muito comum, rejeição da família, abuso sexual ou físico na infância ou na adolescência, né? Então, é multifatorial, não é um único motivo. É outra coisa que a nossa sociedade precisa corrigir. Não é porque a esposa largou e foi embora que o cara se matou. Não, não é só por isso, tá? Outra coisa. Até chegar nesse ponto. Eu gosto de explicar o seguinte para o senso comum, né? A nossa psique, ela tem um sistema de proteção. Esse sistema impede que essa dor intensa nos domine. Quando uma pessoa chega a ter o desejo de morrer, significa que a dor dela foi tão intensa, foi tão forte, que ela conseguiu quebrar esse sistema de proteção. Então, a gente não está falando de um beliscão. A gente está falando de um beliscão contínuo, sei lá, 2 horas seguidas, sem parar. É muita dor. Tem a automutilação também, né? Tem Temos alguns. a automutilação. Temos a automutilação seguida de suicídio e só a automutilação sem a intenção suicida. Tá? Temos os dois temas. Quando uma pessoa, quase todos os suicidas tinham uma doença mental, né? E muitas das vezes ela não foi diagnosticada, ou se foi diagnosticada, ela não foi devidamente tratada, tá? Então é importante saber disso, que muitos deles estavam deprimidos, ou tinham um transtorno afetivo bipolar aí, né? Ou tinham um transtorno de personalidade mais grave, né? Tinha alguma coisa. Um uso de psicoativos, Acaba, na né? verdade, com outras comorbidades, né? Começa com Ah, uma ansiedade leve, que se agrava, aí vira uma exatamente. depressão, aí fica com ansiedade grave, mais a depressão, aí fica com um transtorno depressivo maior, que é o grau de depressão mais alto que nós temos, e aí suicídio. Então, Isso. passo a passo, né? É. Muita água. É, o colega está dizendo aí, sim, Luca, nunca é por nada. E a sociedade, infelizmente, prega que frescura, né? Falta de Deus, falta de ter o que fazer. Então é importante a gente olhar para isso. E aí, eu costumo dizer assim, gente, quem está adoecido, ele tem medo de colocar para fora. Por quê? É proibido falar do tema, é pecado, quem se mata vai para o inferno. É chato falar de morte, morte é a única certeza que nós temos na vida, então ninguém sabe falar de finitude, né? Então ele não tem um lugar de fala, ele não tem um espaço. E aí, quando ele encontra alguém que está disposto a ouvi-lo, é um alívio. Então, quando eu falo assim, dá para ajudar? Sim, dá. Nem toda ajuda é ajuda, mas dá para ajudar. Né? Então, eu gosto de dizer que a gente precisa ter algumas cartinhas na manga. Então, a gente tem que perguntar para as pessoas. Percebeu? Fulano não era assim, ele está alterado, está mudado. Então, eu acho que tem alguma coisa errada. A gente tem que perguntar, não tem que ter medo. Mas se eu perguntar e a partir da minha pergunta ele começar a pensar sobre suicídio, isso não existe. Como a gente acabou de dizer, é multifatorial. Então, perguntas que dá para fazer para uma pessoa que você suspeita que não está legal, que está meio deprimido, que está com desesperança. E aí, fulano? E aí, Simone, você tem planos para o futuro? A vida vale a pena ser vivida? Ou, se a morte chegasse hoje, Simone, ela seria bem-vinda?
E se a resposta for sim, não tenha medo de perguntar, você está pensando ou já pensou em fazer algo contra você? Tem que ter essa pergunta. Se a resposta for sim, não se assuste, não faça cara de espanto, escute. Escute a pessoa sem julgar, tem uma escuta técnica. Acolha a dor da pessoa, E né? tem pessoas que quando escutam, né, ficam, O que eu faço leva, agora? parece um choque, né? E isso Uhum. porque já teve sinais, né? Mas, nossa, se eu não tivesse nascido, se eu não tivesse aqui, tudo estava resolvido. Ah, mas se eu morresse, minha angústia acabava, né? Exato. E tudo isso é fala de que a pessoa já está ali com uma tendência, É, já está pensando sobre, e muitos já têm até preparos, estratégias, 3 tipos exato. diferentes Eu de vou falar morte dos riscos. preparada para fazer. E aí, ou quando não faz isso, espanta, faz assim, mas por que sua vida é tão linda? Você é tão saudável, você tem um emprego, sua família é maravilhosa. Como se o desejo da morte fosse por conta desses itens, e É, não é, né? ah, mas você Então, ganha bem, você tem dinheiro, gente. Calma, isso. Como que o né? fulano Ninguém fez esquece disso isso? na Ele vida era um adulta. ator. Exatamente. Então, a pessoa esquece que existe uma doença. Então, se qualquer ajuda não é ajuda. Se for para sentar e criticar e falar que a vida da pessoa é maravilhosa porque que ela está querendo morrer, não faça. Mas, se for para sentar e ouvir, poxa, eu vou te ouvir, eu quero saber a tua história. Eu imagino que está doendo. Mas, ó, cara, você não está sozinho. Vamos tentar de novo. Deve ter uma solução, sempre tem uma solução. Eu vou com você. Já buscou ajuda profissional? Vamos juntos. Você não precisa fazer isso sozinho. Tá? Então, isso é uma escuta técnica. E aí, eu gosto de explicar também os riscos, né? Nós temos 3 níveis. O risco baixo é quando uma pessoa só pensou. Todos nós, todos os indivíduos, em algum momento da nossa vida já pensamos ou iremos pensar em morrer. Só que para nós que não estamos adoecidos, ou não, né? Vem assim: ah, eu queria dormir, não acordar mais, queria sair sem rumo e não voltar, largar tudo porque eu estou cansada. Ok, esse é um pensamento que vem, some, a gente não fica fixado nisso, até Esses aí são os ok. pensamentos que mais me aparecem, né, devido Isso. a tratamento da depressão. Isso quando consegue perceber que tem algo errado, está no E- início, né? Exato, E já porque os que não consegue estar conseguem trabalhando isso. estão no automático, né? Estão só indo. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, né? Então, todo indivíduo pensa. Mais uma pessoa que está adoecida, ele permanece nesse pensamento, né? Então, ele deseja o tempo todo, ele dorme pensando, e se eu morresse? Ele acorda pensando, e se eu morresse? Ele almoça pensando sobre isso. Então, a pessoa só pensa, nesse momento a gente senta, escuta a dor dele, tenta facilitar o suporte dele de acesso a algo, por exemplo, já falou com a tua família, já dividiu isso com algum amigo de confiança, né? Oferece empatia, preocupação, estou com você, vamos tentar ir até um profissional, vamos tentar colocar essas emoções para fora, vamos falar sobre o tema. Ponto. Só pensou, risco baixo, a gente não deve simplesmente, não, não vai fazer não. A gente tem que acolher essa dor, mas até aqui ele está em risco baixo. O risco médio, moderado, que eu gosto de falar, é quando a pessoa pensa e ela tem uma estratégia. Ela sabe como, ela está pensando sobre, ela sabe que jeito que ela vai fazer. É com medicamento, é assim, é assado. Então aí a gente já está num risco moderado, a gente precisa ter mais iniciativa. Então, além de fazer tudo o que Mas fizemos ela lá no está risco pensando que ela baixo, está no início, que vai impedir dela chegar ali e, e no assim, processo para na sair do frente. baixo para ir para o moderado ou grave é rápido, né? Num piscar de olhos. Então, a gente precisa dar atenção a isso, porque quem fala que quer se matar, não se mata, é outro mito. As Mentira. pessoas que estão pensando em suicídio estão dando sinais, estão comunicando isso de forma verbal ou não verbal sempre. É que nós não sabemos ler os sinais, mas elas falam Está sim. pedindo uma ajuda, né? Está bem claro ali, É um né? Me grito de socorro. ajuda. Eu estou Exatamente. precisando. Exato. Então, essa pessoa, ela pensa, ela tem um plano e a gente tem que ouvi-la, deixar o ambiente dela seguro. Então, se dirige, não pode dirigir mais.
Se mora no alto, não pode ficar sozinho, tem que tirar faca, tem que tirar lâmina de casa, tem que tirar corda, tem que tirar medicamento de fácil acesso, né? Então, a gente já começa a deixar o ambiente dela protegido e comunica a família, comunica a rede de apoio dela, ele precisa de ajuda, ou ela precisa fazer uma avaliação psiquiatra, precisa passar com um psicólogo, se ofereça para ir, marque você a primeira sessão, vá com ele, sente com ele na recepção, né? Dê esse apoio. E o risco grave, né? O risco mais intenso, alto, que é a pessoa, ela pensa, ela sabe como ela vai fazer e ela tem uma data. Vou fazer no próximo final de semana. Vou fazer no meu aniversário. Então, final de ano, Natal e Ano Novo, datas perigosas. Aniversário dessa pessoa, aniversário de algum ente querido que já se foi. São datas que a gente tem que ficar atento, porque possivelmente eles estão planejando para esse momento. Né? Então, olha, não vai passar do próximo. Que moram longe, né, da família, que migram, saem do interior, vão para a cidade grande, tá aqui sozinho. Muitos começam fumando, né, ficando adepto aí ao cigarro, à bebida, para sanar a solidão, e muitas vezes, em determinado momento, chega lá o final do ano, saudade da família, falta de contato, acaba sendo um fator também de risco para levar a Isso. morte por suicídio. Isso. Agora também estou aprendendo, né? Morte por suicídio. É isso aí, depois se acostuma. Então, essa pessoa, literalmente, chegou nesse nível alto, ela não pode ficar sozinha. A gente comunica isso para ela. Você não está bem, nesse momento você está vulnerável, e aí você vai ter que ser tratado igual criança. Então, não dá para deixar o banheiro trancado se a pessoa for tomar banho. Não dá para dormir com a porta do quarto fechada. Não dá, se mora no alto, tem que ter uma pessoa 24 horas com ele, sem medicamentos, sem o carro. Exato. Tem que ficar em cima. Levar para uma avaliação psiquiatra urgente, num pronto-socorro de atendimento psiquiatra urgente, marcar o psicólogo, deixar o psicólogo pronto ali para qualquer ação desse paciente. A rede de apoio tem que estar avisada, o melhor amigo, a mãe, o pai. Ai, Flávia, mas eu vou expor, né? Que nem os psis falam, ai, mas eu vou quebrar o sigilo. Nosso conselho nos defende, né? Se a pessoa está correndo risco de vida, você tem que comunicar a rede de apoio e ponto. Isso não é discutível. Se você não fizer, você perde CRP. Então, até aqui é muito tranquilo. E não é, você não vai sentar com a mãe do paciente. Pode salvar, na verdade, uma vida, né? Exatamente. Você não vai sentar e contar todos os detalhes da terapia. Você vai sentar e falar, teu filho está correndo risco de vida e a gente precisa fazer algo por ele. Ponto. Né? E instruir isso, e orientar essa família como lidar com a situação. Você vai ter que fazer isso, enfim. Então, nesse caso, essa pessoa aí tem que ter esse cuidado, se for possível, leva você já, ou chama o SAMU, enfim, coloca esse indivíduo próximo a um profissional de saúde mental. Né? É assim que a gente ajuda, peça ajuda, né? E aí, no caso que eu chamo de urgência e emergência, então você chegou e encontrou a pessoa ali agonizando, sei lá, já tentou, mas ainda está com vida, ou ela está prestes a realizar o ato, né, está ali no momento da tentativa, é uma emergência, é uma urgência, então é o corpo de bombeiro, a galera mais preparada para lidar com essa situação, ou o SAMU. Deu uma travadinha, vocês estão aí? Travou um pouquinho. Tá. Então, a pessoa mais preparada, a galera mais preparada é o SAMU e o Corpo de Bombeiro, tá? Cheguei no momento, tá fervendo. SAMU ou Corpo de Bombeiro. É a galera que de imediato vai saber o que fazer. E aí... Passar por telefone é uma avançada mais para poder agilizar no processo para salvar essa vida, né? Exatamente. E aí tem que fazer todo o processo que eu falei dos outros níveis, né? Então, rede de apoio, atendimento psicológico, atendimento psiquiatra, entra com medicação. Em alguns casos, o paciente é internado. Em alguns casos, é raro, mas pode acontecer dele passar pela eletroconvulsoterapia,
que é o famoso choquinho, que hoje é feito de uma forma totalmente certa, né, com anestesia, Mais no máximo duas humanizado. sessões, sim, já presenciei uma, e é no máximo duas, três sessões, até que esse paciente vá retornando. É, pode ser uma opção também de tratamento a curto prazo, ela tem um resultado rápido, mas muitas das vezes quem tentou, quem está ali na tentativa que o SAMU pegou, que o bombeiro foi lá atrás, eles fazem a internação, tá? Que mais eu tenho aqui para passar para vocês? Como Deixa eu prevenir? fazer uma pergunta aqui. Uhum. Uma pessoa que não tem contato, não sabe nenhum procedimento, como que ela pode agir se ela desconfiar que alguém está ali querendo cometer o suicídio, já sentiu? Como que ela Hum, pode fazer se ela não sabe quem comunicar? Como que ela vai buscar? Com quem que ela vai falar? tá. Primeiro precisa identificar em qual nível, né? Em que nível você está falando. Se for, ela chegou no local e a pessoa está tentando o suicídio naquele Não, momento. ela já tem assim uma desconfiança de que a outra pessoa está querendo Uhum. ah, a busca pelo suicídio. Isso, ela Então, precisa identificar em qual nível essa pessoa está, com aquelas perguntinhas lá que eu disse, né? Fulana, e aí, se a morte chegasse hoje, ela seria bem-vinda? Você tem expectativa de futuro? Você faria algum mal contra você? Sim, faria. De que jeito? Quando? Você pretende isso quando? Que forma você vai fazer? E aí, se é o nível 3, ele já sabe quando e como. Cara, eu vou tomar remédio, tanto remédio no dia do meu aniversário e ponto, não vou passar do meu aniversário. Ele está correndo risco altíssimo. Então, estou comunicando os então, teus quando ele já passa uma parentes. data, já sabe como que ele vai fazer, E já é o risco alto. sim, aí já tem que encaminhá-lo para uma avaliação psiquiatra, estou marcando um psicólogo, vou junto com você, você não vai ficar sozinho, vai passar essa semana em casa, ou eu vou ficar na tua casa contigo, e ó, parou, não vai dirigir, não dá para dirigir, já barrei paciente meu de ir embora com a moto. Cara, você vai chamar um Uber, você não vai embora de moto, ponto. Né? Então, precisa fazer algo rápido. O que a maioria da sociedade pensa é, imagina, tá falando, quem quer se matar, não avisa, vai lá e faz. Gente, avisa, o tempo inteiro, avisa. Eu já ouvi Né? muito assim, do próprio familiar, né? Ai, lá minha casa tá cheia de louça, vai lá lavar que a depressão passa. Uhum, Se tivesse limpando a casa, se tivesse trabalhando, não estava jogado em cima da cama. Como se fosse fácil querer ficar ali, às vezes, sem tomar banho. Eu já tive pacientes que veio de pijama antes da pandemia. uhum, Chinelão de dedo, pijama, sem lavar o rosto, sem pentear o cabelo. Um cônjuge, o pai, a mãe trouxe e falou assim: olha, eu consegui trazer dessa maneira. é, E é difícil para eles, até levantar e trocar uma roupa, pentear o cabelo, fazer o básico já é um esforço muito grande, né? exato, Então e é é o que a gente estava complicado. falando, é um desprazer, a pessoa não tem mais prazer nenhum naquilo. É aquilo, eu gostava de sair para visitar a fulana, eu não tenho mais prazer nisso, não me leva lá, porque não vai me fazer Não bem, faz eu não sentido, quero. né? Não faz mais sentido, exatamente. E aí, só quem não passou, né, que vai soltar essas farpas aí. Então, eu costumo dizer, depois que passa, a galera entende. Mas a psicologia, todos os problemas mentais foram sempre tratados com muito desleixo, né, frescura, preguiça, e a gente está mudando isso aos poucos, mas não é visto ainda como deveria ser visto. A galera ainda pensa, teve uma época, ainda acontece, a gente fala muito assim, faça atividade física e se alimente bem, né? Cuide do físico, mas, gente, corpo e mente é lado a lado, não tem como tratar só um. Não tem como só fazer terapia e não cuidar da alimentação e da atividade física. Ou cuidar só da atividade física e deixar os estresses dominar, a ansiedade predominar na gente, a tristeza falar mais alto por mais de 2 semanas. Não tem como tratar de forma Vamos separada. corrente, né? O Exato. estado de espírito, estado mental, condição física, é tudo uma coisa só, não dá para cuidar separado. Exato, A exato. coisa E não vai, aí, não vai caminhar. exato. E aí coloca o adoecido, a pessoa que está com desejo de morte, em uma sociedade assim, aonde falar que quer morrer é pecado, como é Ó, pecado adoecer.
Luci Maracapran está perguntando os casos que a pessoa se recusa a aceitar ajuda. Como Então, que mas eles ela, podem ela não está proceder? mais em condição, né? Ela não está mais respondendo por ela, está correndo risco de vida, então ela não tem mais opção. A partir do momento que a gente identifica, não tem como recusar, a gente tem que ir lá e fazer algo. Tá, tudo bem, você não vai até o psicólogo, ele vem até aqui. Tem um monte de psicólogo que trabalha em casa, vai até a casa do paciente. Você não quer ir no psiquiatra? Vou abrir aqui, ó, online, tem um monte de psiquiatra fazendo atendimento online. Vou lá, Aí vou tem pegar a muita receita, vou gente buscar teu remédio. entrando no plano de pânico, né? Ah, eu Hum. não quero ir, não quero sair de casa. Eu falei, tá, me passa o seu endereço que eu vou até Isso, aí. home care, exatamente. A gente pode. E o psiquiatra tem um monte atendendo online. Depois da pandemia, isso ficou muito fácil, né? E assim, ele não vai querer mesmo, viu, Lucimara? O deprimido, ele não tem prazer, para ele acabou, não faz mais sentido cuidar dele. É muito, inclusive para psicólogo, é muito difícil trabalhar deprimido. Porque a gente dá 10 passos com ele, daqui a pouco eles regridem 20. E a gente fala, nossa, o que, que aconteceu aqui, né? Sou uma péssima psicóloga. E E aí não, tem aquela faz parte do cobrança da processo. família, né? Poxa, mas tá Exato, vindo aqui tem 3 meses, não saiu do lugar, parece que piorou. Mas não, exato, a pessoa não vai no nosso tempo, ela vai no tempo dela. Ela precisa exato. reconhecer a doença, ela precisa saber que tem um tratamento, e Sim, até as medicações ajudam, né? As medicações vêm para dar aquela isso. aliviada nos sintomas, para falar assim, olha, vamos aliviar esse lado aqui, para você conseguir ir lá fazer É. a Legal terapia. você Porque tem falar gente que da medicação. Eu gosto de explicar a questão da medicação. A nossa psique é uma linha, né? Então, nós estamos aqui no meio, ou então estamos em equilíbrio. Se a gente cai para essa ponta, estamos deprimidos. Tristeza intensa, desprazer, não tem mais vontade nenhuma. Se a gente sobe para essa ponta, estamos na fase mania. Ou a gente fica muito agressivo ou fica compulsivo. E aí eu estou falando compulsão por sexo, compulsão por compra, compulsão por alimento, tá? A gente pode ficar em uma das fases. Deprimido aqui embaixo, aqui em cima, fase maníaca. No meio é o equilíbrio. Quando uma pessoa está adoecida, ela está em uma das duas pontas. O medicamento faz subir um pouquinho, quase no meio. O processo de terapia faz ficar no meio. Então, os dois juntos. Ai, Flávia, mas se só medicar, ok? Sim, mas vai demorar mais. Se só fazer terapia, ok? Sim, mas vai demorar mais. Então, os dois juntos vai ser mais fácil. E aí, esse demorar, é demorar para quem? Porque, como você bem colocou, cada um no seu tempo. Eu tenho paciente comigo há 2 anos. E agora, porque a depressão é isso, né? A depressão, quando ela vem, ela fica muito tempo judiando do indivíduo. Quando ela diminui, a pessoa fica pouquíssimo tempo bem. Então, eu tô falando assim, ó, 1 ano deprimido, 6 meses ok, legalzinho. Aí começou a relaxar de novo com autocuidado, a depressão vem e fica 2 anos deprimido, 8 meses legalzinho. Então, e essa aí essa montanha oscilação russa. não ajuda, né? Exato. Essa montanha-russa atrapalha pra caramba. Então, quando a gente está em uma das duas pontas, tem que ter um estabilizador de humor, tem que ter um antidepressivo, tem que ter um Rivotril por minimamente aí mais que 3 meses vicia mesmo. A galera tem medo de tomar remédio por causa da dependência. Sim. Só esses, assim, que são para acalmar o amansa-leão mesmo, que passou de 3 meses vicia, mas antes disso, se tirar, fizer o desmame e acompanhamento Até correto. a maioria das medicações já não são tão viciantes quanto eram Exato. no Mas começo. ainda sobre o medicamento temos esse olhar, né, errado, de que, eu vou viciar se eu tomar remédio, né, remédio louco, ou vou me deixar viciado, vai me deixar dependente. Não, vamos se informar melhor, porque é um específico e tem um tempo para criar a dependência. Então, a galera, sem saber, acaba repetindo o que escuta. Então, é importante a gente saber disso, que a nossa psique precisa estar no meio, nesse equilíbrio, e processo de terapia e medicamento ajuda. Aí o paciente está recusando, é óbvio, ele está adoecido, ele está vulnerável, ele não acredita na cura. Então ele vai recusar atendimento. Só que nesse momento, essa fala de recusa não tem que ter peso. Ele não manda mais, né? Nesse Aí o momento, você está tão vulnerável que eu recusar ajuda é negligência minha. Então, você aceitando ou não, eu vou te ajudar. Não tem muito que negociar.
a gente trata igual criança. A gente Sim, deu uma sim, não, travadinha não. aqui. Tem uma Travou. Vocês pergunta estão aí? aqui. Sim, estamos ouvindo. Eu acho que é Lucão Dark. Ele pergunta assim que se você acha que fazer dívidas é uma forma de mutilação? Depende, a gente está falando de uma compulsão por compras, porque o TAB, transtorno afetivo bipolar, ele tem na fase mania a compulsão por compras, então ele é aquela pessoa que chega e gasta tudo sem ter nada para gastar. Ele está numa fase mania do transtorno. Ora ele está deprimido, ora ele está na fase mania. Então, E aí é preciso se for fazer disso que uma você estiver avaliação para falando, determinar é. essa fase, né? Agora E fez vamos outra explicar o pergunta que é aqui. A automutilação. bipolaridade, ela faz parte da depressão? A bipolaridade é essa oscilação, né? Um momento eu estou na fase muito deprimida, daqui a pouco, de repente, eu subo para a fase agressiva ou fase mania. Isso é por isso que chama de bipolar. O senso comum acha que bipolaridade é eu estou com dúvida entre o sorvete de morango ou o sorvete de chocolate. Não. Bipolaridade é eu acordei muito animada, 4 horas da manhã, vou dar aquela faxina na casa, estou agitada, fase mania. No final do dia, eu estou extremamente deprimida, eu não quero falar com ninguém, quero só chorar e ficar no meu cantinho. Isso é bipolaridade. Não é dúvida entre uma coisa ou outra, tá? Agora, eu queria ainda voltar na pergunta do Lucão, que é o que é automutilação, né? Vamos definir os termos. Automutilação é o ato de machucar-se, de lesar o próprio corpo. E aí nós temos várias. Então, o negócio de puxar fio de cabelo, morder até ficar, né, em carne viva as unhas, o corte, o se arranhar, engolir caco de vidro, uma paciente minha já, engolir alfinete, objetos cortantes, que mais que a gente pode colocar como automutilação? Enfim, é o ato de trazer no corpo uma dor. E por que a automutilação existe? Cada vez que ele se machuca, ele sente um alívio. O problema disso é que vira uma dependência, então cada vez o corte tem que ser mais profundo, para doer mais, porque a dor volta, gente. Se a gente ficar com esse negócio de que, ai, não quero sentir tristeza, fugir da tristeza, ela volta mais forte. Se existe um Deus, ele Porque é nos do ser fez, ele humano se nos, sentir triste, exato, às vezes alegre, ele nos fez com ela. eufórico, ou muito deprimido. Então, assim, não Hum, tem como fugir dos sentimentos, exato. mas nós podemos controlar internamente como que ele vai acontecer dentro de nós, né? A gente pode E se essa preparar, né? automutilação é que a dor mental, a dor emocional já está tão grande, que para ele sentir a dor física é mais leve do que continuar sentindo a dor emocional. Então aí ele Exato. parte para outras dores. É aquele meio que só um amor para substituir um novo amor. Então, assim, é uma nova dor para substituir a antiga dor. É. É mais ou Lucão, o menos Lucão está isso. perguntando aqui, ainda não ficou claro. Sim, a palavra automutilação é apenas quando uma pessoa lhe causa uma dor física, tá? Agora, o que você está dizendo, fazer dívidas, é uma compulsão, uma mania. Então, a pessoa tem compulsão por ir lá e gastar loucamente, sem ter como gastar, aí sim, ela está com um transtorno de compulsão, está compulsiva. Assim como temos a compulsão alimentar, que a pessoa come até passar mal, a compulsão por roubo, tem gente que tem o transtorno de não precisa estar ali pegando objetos do outro. Isso é uma compulsão, tá? A autolesão, acho que você só confundiu os termos. A autolesão é o ato de se machucar, cada vez mais profundo, cada vez mais doloroso. Tá bom? Se não ficou claro, A refaz a pergunta aí. automutilação ou autolesão é quando você faz em você, vai ferir somente você, não vai ferir E mais é ninguém. físico, exato. E ela é totalmente física. Fora disso, é algo mais emocional, com uma válvula de escape no momento, às vezes, A como a fuga, né? compulsão alimentar, né? Que vem aquela euforia, aquela ansiedade, e aí você já comeu e começa a ingerir novamente vários alimentos para aliviar essa ansiedade. Então, a compulsão seria isso, na compra também, né? Para aliviar ali alguma outra coisa. Já a mutilação, não, ela é só física para aliviar o emocional. Isso.
Aí ele Isso não... colocou aqui, então ela é decorrente da dor invisível. Exato. A automutilação, a autolesão é bem decorrente da dor invisível. Quer dizer, Hum. invisível aos olhos das outras pessoas, né? Porque quem está Isso que eu sentindo, ia perguntar, além de invisível ser para visível, quem, né? palpável, Invisível e para eu também quem? peguei isso, invisível para quem está ali em volta, porque eu até escolhi trabalhar com lixo de depressão, é algo que fez parte da minha vida em algum momento. E eu fiquei assim, gente, desnorteada, perdi chão. E as pessoas falavam assim, mas você é estudante de psicologia, e como pode você estar assim, gente? Não é porque eu estudo que eu sei o que está acontecendo comigo. A gente perde muito a nossa identidade nesse processo. O que eu estou fazendo aqui? Não, eu não tenho mais motivo, né? Eu não via motivo para estar realmente vivendo. Não fazia sentido para mim continuar aqui. E realmente, quando as pessoas falam, né, aquilo que falar, e às vezes a palavra dói mais do que um tapa na cara. E escutar elas falando essas coisas me doía muito mais do que se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. É A dor é como bem se você diferente. tivesse obrigação, né, de saber. E não É o que sei o ela... que fazer. Se é uma ferida, você passa uma pomada, sutura, toma uma medicação, passou. Mas no coração, no sentimento, não é assim. Aquilo fica Exato. martelando na sua cabeça. E às vezes você se sente culpado. Se eu talvez tivesse feito de outra maneira, eu não estava nessa posição que eu estou hoje. E não é assim. A culpa não é nossa, não é de quem está em depressão. É coisas que vêm decorrente, acontecendo de uma maneira tão contínua que aí a cabeça fala: chega, não aguento mais. É o Eu que a não Lucimara colocou aqui, né? Quando a pessoa se fere e te manda fotos, ela acaba ferindo a outra pessoa que vê gerando uma cadeia e vem gerando uma cadeia. Acho muito difícil lidar. É difícil lidar com a morte, com a ferida do outro, muitas das vezes porque a gente não está sabendo lidar nem com a nossa, né? Então é sim. preciso olhar para isso. E é por isso que eles fazem tudo sozinho. Que aí, de repente, você ficou sabendo, fulano se matou. Como assim? Nem falou, nem pediu ajuda, a gente era tão próximo. Tenho Eu muitos nem pacientes sabia que que ele trazem. estava. Exato, nem me contou, nem dividiu, pensei que a gente era amigo. Porque é proibido, gente, é proibido falar. O adolescente, por exemplo, que se corta, ele vive de blusa, tá mó calor, ele vive de blusa, ele não quer, não é para chamar. E aí vem os malditos, né, das línguas pretas. Opa, perdemos o som Tô aqui. Estão aí? e Tá. voltou. Então, se quisesse chamar atenção, eles não ficavam ali com os braços de fora? Não, eles escondem. Eu tenho uma paciente, tive uma paciente que a mãe só descobriu porque entrou no banheiro e pegou ela tomando banho e ela se cortava na virilha. Ela ia para a piscina e para a Sempre locais chácara de escondidos, né? short. Debaixo do Exato, braço, abdômen, costela, as coxas, exato. virilha, tudo que dá para esconder. Então, assim, tá aquele calorão de 3 sol para cada pessoa. A pessoa tá de calça comprida, tá de blusa de moletom, ou até mesmo aquelas blusas mais fininhas, mas até o punho, desconfie. Né? Nesse calor todo, a pessoa tá toda cheia de roupa, alguma coisa tá acontecendo. Exato. E aí tem mais comentários aí embaixo falando de como agir, discutir é Um essencial, fardo, bem um fardo bem pesado. pesado, acho que temos que ajudar, Se mas se culpar culpar jamais. jamais. Exato, é uma Não, escolha. Ainda que seja não. dolorosa, é uma escolha. Né? E a gente precisa tentar de todas as formas. Na especialização, primeiro dia de aula, eu nunca vou esquecer. A nossa professora falou assim: primeira coisa que vocês têm que aprender é que vocês não vão salvar todo mundo, vocês não são Deus, não vai funcionar. Esqueçam esse papel, não pertencem a vocês. Daremos o melhor? Sim, mas daremos o melhor se for só ansiedade, se for só síndrome do pânico, se for questão suicida, também daremos o melhor. Mas vamos conseguir todos? Não, não vamos conseguir todos. E aí, Eu se tive culpar por isso é uma forma de se mutilar também. É uma forma de se logo machucar. no começo,
isso, eu perdi uma paciente. Nós realizamos 3 atendimentos, e aí no quarto a mãe entrou em contato, falou, olha, fulana não vai aparecer, eu estou indo agora fazer, reconhecer o corpo, o velório e tudo mais. E aí eu falei, eu nem pensei na possibilidade de ter sido por suicídio, mas eu pensei em acidente. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. E aí depois a mãe contou que foi por suicídio e tudo mais. Eu, gente, eu me devastei em lágrimas. Assim. Eu demorei muito tempo depois para voltar, depois eu retomei, né? E aí a gente se especializa, fiz terapia, né? Aí, que é o mesmo que você falou, não vai conseguir salvar todo mundo. E aí uma outra paciente também me ligou de madrugada esse ano. Eu tô em tal lugar, eu vou fazer isso aqui. Já passei a mão no celular, falei, meu Deus, liguei para a mãe, falei assim, olha, acabei de receber a ligação da sua filha e ela disse que vai se matar, ela está em tal endereço. E não era aqui em Campinas, era em outra cidade. Eu falei, tá muito longe das minhas mãos nesse momento, já orientei a mãe que ela tinha que fazer. E, graças a Deus, correu tudo bem, levou para o hospital, ela passou alguns dias de internações, voltou a fazer um tratamento mais presencial lá mesmo. Falei assim, olha, não vai dar para ser online este caso, então vamos passar para ser presencial. Hoje ela está bem, tem contato, disse que já está melhorando, mas nós ficarmos sabendo dessa situação nessa maneira também acaba nos deixando numa posição desconfortável. Fala, poxa, será que se eu fiz o meu trabalho direito? Será que eu fiz o que eu podia fazer? Eu fui até onde eu pude ir? Será que eu podia ter me estendido um pouco mais e ter impedido isso? Então, a gente também tem que trabalhar isso em nós e também trabalhar a possibilidade da família culpar a gente. Porque tem família que fala, olha, mas ele está vindo aqui fazer o tratamento, você não está resolvendo. Eu vou atrás de outra psicóloga que trabalhe que resolva o meu caso. Porque a pessoa lúcida, ela quer a resolução do problema. Exato. E quer assim, para agora. Não quero esperar o tempo dela. E aí é complicado. Simone, sinta-se abraçada. Eu também já perdi uma paciente, não para o suicídio, mas para o feminicídio, onde eu estava tentando há muito tempo ajudá-la a sair de uma relação abusiva e infelizmente eu a perdi. E isso doeu muito, porque eu sou uma ativista contra o machismo e eu me senti muito impotente. E ouvir do meu terapeuta de que eu estava sendo prepotente, achando que eu ia salvar todo mundo, foi um tapa na minha face e foi isso que me fez continuar. Esse ano, em janeiro, eu tinha uma meta de tirar 5 pessoas da ideação suicida. Eu estou indo para 6. Então, eu estou fazendo a minha parte. Né? Eu acho que é esse o nosso papel. Eu vou responder as perguntas e aí a gente pode marcar uma outra live para eu terminar o que eu tinha para falar, porque eu vou entrar em supervisão daqui a pouco. E a nossa live acho que vai cair porque já vai dar 1 hora. O Lucão está perguntando. Não cai mais. Não cai mais? Olha só, que bom. Está permitido agora até 4 horas, mas como eu sei que maravilha. Outro dia, tá, mas eu vou responder as perguntas. Vamos lá. O Lucão está perguntando quando uma pessoa faz isso para prender a ela. É como sair dessa situação. Primeiro que essa pessoa precisa de ajuda, né? Uma dependência emocional, não vivo sem o outro, vamos acordar, isso não existe, a maior utopia do mundo. Então, assim, dependência emocional, depressão, irritabilidade, impulsividade, são problemas emocionais que precisam ser tratados com profissionais da saúde. Para eu ser feliz. É muita utopia, né? Então, como sair dessa situação? Porque às vezes você não quer estar ali na relação, ela não te faz bem, mas você fica por causa da manipulação. Então, você fica com medo de não ser culpado por algo mais grave. Então, sugerir ajuda. Quer que eu fique? Você quer que eu fique, meu amor? Você quer me amar? Então vamos lá. Para eu ficar, você vai ter que fazer terapia, você vai ter que olhar para isso, vai ter que diminuir essa dependência emocional, senão eu vou embora. Ponto, usa da ameaça, já que é manipulação, vamos ganhar na manipulação também. Se você largar, eu me mato. Mas aí, Lucão, acho que não se enquadra no tema, entre relacionamento abusivo. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos fazer uma de relação abusiva aí.
Quem mais? Não sei que a Eu acho pessoa que tudo do são setor de fatores que levam a outras coisas, né? Não dá para Uhum. eliminar, é relacionamento abusivo, ela não vai cometer suicídio por conta disso. Às vezes ela está sofrendo ali alguma questão do relacionamento ou veio sofrendo de outros relacionamentos que estourou nesse. E aí é Exato. nesse que ela fala, se você me largar, eu vou te matar. Mas Às às vezes vezes ela já estava essa adoecida. fala já estava lá atrás. Então, Isso, assim, às não, vezes já. não dá para dizer se é certo, se é errado, se é de relacionamento ou não. É só É. por base de muita avaliação, muita conversa para saber mesmo a raiz para poder trabalhar. É, e relacionamento abusivo nem é isso, né? Isso é uma dependência emocional. A pessoa está em sofrimento, sim. Ela depende do outro, ela está olhando isso de uma forma disfuncional, desadaptativa, mas relacionamento abusivo não é isso, né? Depois a gente pode fazer uma live sobre isso. O que mais, gente? Eu queria, então, falar aí as formas de ajudar nesses casos que nem a Simone contou. Ah, a menina me ligou e falou que está em tal lugar fazendo tal coisa. Em que lugar que você está? Qual é o endereço? Altura de que número? Você está dentro de um estabelecimento? Você está num prédio? Onde é? Desligou ela? 190, 188, SAMU, bombeiros, liga e manda no endereço. Antes de ligar para o familiar, antes de ligar para a rede de apoio, liga para o profissional preparado para atender aquilo, né? E dá o endereço. Então, já peguei, Flá, estou voltando de tal cidade e a primeira carreta que eu ver, eu vou jogar o meu carro. Não, peraí, encosta. Encosta, ou eu vou com você nessa viagem, ficar 3 horas falando com essa pessoa até ela encostar o carro na garagem, né? Ou, Flá, tive um colega que, infelizmente, né, a gente monta um plano de segurança, e aí, o lugar que você mais gosta, e ele falou o lugar, tal, e esse lugar era o escolhido, então ele foi, jantou, e na saída do banheiro, ele, em vez de voltar para a mesa, ele simplesmente se jogou, e era num hotel, a parte do hotel, o terraço do hotel maravilhoso, lugar lindo, sensacional, restaurante, e assim, ele deu o sinal, e aí? Estava na responsa da psi, né? Então, enfim, tem muitas coisas. Eu queria falar duas coisas importantes. Se essa pessoa não tem ainda um psicólogo, não tem um psiquiatra, não tem uma rede de apoio bacana, ele tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, 188, ele é 24 horas. Tem muita coisa errada falando do CVV, pode ser que alguém pegou alguém despreparado lá, mas não é a maioria, tá? De todos os meus Faz pacientes um curso de como adoecidos, atender, como isso. proceder, sem De- supervisão. Eles É, falam por chat, WhatsApp, ligação, e-mail, direto, não tem data para começar, nem data para iniciar. Então, assim, exato. precisou de ajuda, liga, 188. conversa com alguém, sentiu que a situação ali apertou, liga, mesmo que não seja o CVV, mas alguém da sua confiança que vai te ajudar, porque tem muitas pessoas aí que é metida a ser psicólogo, né? Eu vou te ajudar a brincar, e aí acaba agravando a situação. Você está É o que eu trabalhando com a falo, nem toda ajuda é ajuda, né? ajuda. Aí acaba falando, É, mas você estava tão bem, o que aconteceu? Aí vai ver, então, um amigo me indicou porque falou. Falei, gente, amigo não indica nada. Quem indica é o psicólogo, quem indica é o psiquiatra. Até mesmo porque isso daí é adequação indébita da profissão. Uma profissão que você não tem, você está se adequando aí a achar que sabe alguma coisa. Então, assim, busca pelo menos o conhecimento básico, como você vai ajudar, como você vai proceder, mas não se você meta o não pé, julgar, porque meu amigo, você já está fazendo muito. Se você não fala, porra, mas sua vida é perfeita. Não, não faça isso. Se você não fizer isso, você já ajudou muito, tá? Então é 188, CVV. A galera precisa conversar, esteja atento, seja receptivo, seja empático, troque de lugar com ela, vista os calçados dela, sinta um pouquinho da dor dela, você já vai ajudar muito. Queria falar duas coisas. Muita gente falando que a campanha do Setembro Amarelo é um gatilho para que façam, né? Então, muitas notícias de suicídio no Setembro Amarelo, porque tá todo mundo falando, você abre as redes sociais, tem um monte de Instagram com post amarelo e biriri bororó. Só que é o seguinte, falar de suicídio para quem tem propriedade é totalmente diferente do que as redes sociais, o jornalismo falar.
né? Então, por exemplo, o último ator que morreu e deixou a carta, essa carta dele que foi divulgada aos quatro ventos foi gatilho para 3 pacientes meu. Entraram em crise gravíssima, né? Pegar o vídeo que você recebeu no grupo, que o fulano estava tentando se jogar da ponte, um maldito estava lá gravando, uma tremenda falta de respeito com o ser que estava lá e com o familiar desse ser, você receber isso no vídeo, no seu celular, no grupo, e repassar ele é extremamente prejudicial para quem tem uma ideação suicida. Não E a faça. falta de respeito com a dor do outro, né? A pessoa tá ali sofrendo, você tá ali com uma câmera de celular, olha, vai pular, vai pular. Meu, cata o telefone, liga pro bombeiro, olha, eu tô em tal lugar, tá acontecendo isso, isso, aquilo. Exato, Salva uma vida, não fica exato. postando E besteira, chegou não, no teu porque assim, eu não celular, tenho dinheiro, tem alguém repassando, chama essa pessoa no privado, por bloqueia, favor, mantenha para respeito, não repassar. apaga esse vídeo, para de expor a pessoa que estava lá. Você já pensou a mãe desse moço, dessa moça? Já pensou ele, se ele sobreviver, como que ele vai ficar, sabendo que o vídeo dele está rolando, viralizou? Né? Apaga isso, não repassa, barre quem está fazendo, né? Então, jornalismo é Eu acho que é a mesma coisa as que redes tá um sociais. cachorro morto, né? Nós temos um grande. Vocês estão me ouvindo? Estão aí? Sim. Tá. As redes sociais, a parte jornalística nos prejudica muito, né? Então a gente não pode levar isso adiante de que, nossa, na campanha de Setembro Amarelo mais gente se suicida. É porque está todo mundo falando. Se tem profissional falando, por favor, respeite, porque ele sabe o que ele está fazendo. Agora, se tem gente repassando o vídeo, falando besteira, como eu disse, nem toda ajuda é ajuda. É nossa obrigação barrar. Quantas vezes chamei no privado? Eu participo de vários grupos. Cara, que falta de respeito é essa? Apaga essa porcaria. Para com isso. O que você está ganhando? Qual é o benefício disso? E ao Né? mesmo Então, tempo que pode estar acontecendo com alguém que você não conhece, pode estar acontecendo com um familiar, um parente, um tem vizinho, alguém ali no ou até grupo que mesmo vai se alguém sentir de outra ofendido. cidade e é Exatamente. coisa com ele lá. Então, assim, respeita, gente. Tendo a noção, já é um grande passo do que você está Exatamente. fazendo. Eu sempre coloco ali nos meus posts. Procure um profissional. Isso é apenas uma descrição. Isso tem que ter uma avaliação por alguém que é qualificado, um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Não vai atrás de embasamento de que um cursinho de horas a pessoa está lá pronta para te ajudar e ela sabe o Exato. que vai fazer. Então, Essa é a assim, segunda coisa que eu queria falar. entrou em dúvida, profissional qualificado, pergunta, insista como é, como que faz, e aí busca a informação correta, porque a internet está aí para qualquer um, não é terra de ninguém, então qualquer um coloca qualquer informação ali. E as pessoas acreditam, porque está ali na internet. Exatamente. Outra coisa que eu queria dizer é isso, né? Como prevenir, então. A gente tem que estimular a qualidade de vida, promover saúde, grupos de autoajuda, comunidades, igrejas, escolas, ONG, instituições. Essas lives, antes era palestra, eu falo que palestra mudou de nome, virou live, né? Então, sempre dei muita live e é legal, principalmente em escolas, os adolescentes tiram muitas dúvidas. Então, são eventos como esse que colabora para que seja falado do tema de uma forma aberta, de um espaço de fala, né? Então, se você sabe que tem um lugar lá que tem um índice alto, tem muito jovem tentando, tem muito naquele bairro, naquela igreja, naquela escola, convida um psicólogo, chama eles. Nós temos, uma das nossas funções é levar a informação para a sociedade, a informação correta. Nós estamos preparados para isso. Então chama o psi, se ele não souber daquele tema, ele vai procurar um colega de trabalho, leve a informação para aquela instituição, leve a informação naquela escola, né? E vamos aí ajudar a quebrar esses tabus, o que a galera pensa sobre suicídio não é a questão suicídio, vamos ajudar a desconstruir tudo isso. Como eu disse desde o Como início. acontece, são bem diferentes. Isso. Como eu disse no início, falar de morte é pecado, mas, gente, adoecer não é pecado.
Então, a gente precisa colaborar para que isso seja desconstruído. E aí, você não tem nenhum lugar que você quer convidar alguém, você quer só ajudar alguém, porque percebeu que fulano está diferente. Cara, não critica, não julga, oferece apoio, busca ajuda psicológica, tratamento adequado para essa pessoa, junto com ela, marca para ela, vai com ela, espera lá na recepção, não pergunta depois da sessão como foi, você fala, espero que você tenha gostado, você já está fazendo muito, você já está A salvando uma vida. maioria chega sempre acompanhado, né? Principalmente os homens. É, Então, é assim, eu marquei, eu trouxe. Então, assim, aí pede informação, eu continuo acompanhando, como é que eu faço. E aí a gente vai fornecendo as orientações, né? E a base do tratamento é a família, é a pessoa que está ali de apoio, né? Porque a gente está ali exato, 50 minutinhos. Saiu dali, ele tem a vida dele, né? Não dá para a gente pagiar exato. 24 horas por dia. Então, é a rede de apoio que a gente está sempre entrando em contato, passando aqui pé que está andando, dando um feedback, claro, falando, dentro, seguindo a ética, né? A gente fala apenas o necessário que a família precisa saber para manter o atendimento, para dar o acompanhamento correto, para que tudo ocorra bem, para que ele tenha ali uma cura que seja leve, que não seja nada forçado. Porque se tem que fazer forçado para eles, é ruim, já desiste muito fácil. É Então, verdade. tem que O ter, Lucas está além falando disso, essa que leveza. ele está fazendo processo seletivo para o CVV. Lucas, eu sou muito fã do CVV. Todos os números estatísticos que nós temos é por conta do CVV. O número de ligações para eles é altíssimo, muito mais do que a gente imagina, né? Então, eles contribuem bastante com as estatísticas no nosso país. Eu sou fanzaça, tenho paciente que chegou para mim depois de ter passado pelo CVV. Admiro o trabalho deles, mas ainda tem uma paciente que trabalha dentro do CVV e é lindo quando ela me traz, sabe, alguma questão em processo terapêutico. Então, eu sou muito fã do CVV, sabe? Nunca liguei lá, mas sou muito fã deles e acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho e eles não podem parar. Tá? Gente, foi um imenso prazer estar com vocês. Eu realmente terei que sair porque tem outra turma me Flávia, brigadão, aguardando. Eu que agradeço. agradeço o convite. Beijão, um Se alguém abração. Vamos quiser, marcar aí outros temas. vamos sim. Um dia que Se alguém você tem quiser mais tempo perguntar aí mais, livre. isso, o meu Manda aí a Instagram está pergunta disponível. depois. Manda para a Flávia, manda para mim, eu mando para ela responde. A gente marca uma live respondendo as perguntas, as dúvidas. O tema que Ótimo. vocês querem também para ajudar a É trazer, isso como aí. lidar. E aí a gente já monta tudo certinho. Hoje foi um apanhado básico, a nível de informação mesmo, para que todos Uhum. tomem conhecimento de que é importante, né? A pessoa adoecida, quando ela tem consciência de como ela funciona dentro da doença, ela consegue se empoderar, ela tem mais autocontrole. Lógico, trabalhando com o profissional qualificado, então isso ajuda muito a melhorar a vida dela e a trazer a cura e trazer cor para o mundo dela de volta, né? Voltar a Exato. sentir que ela está vivendo e não está só vegetando ou atrapalhando a vida de alguém. Então é muito, muito importante isso. Então agradeço vocês que estiveram aqui, que passaram por aqui. Compartilha para quem precisa ouvir. Vamos falar de suicídio, sim. A melhor Uhum. maneira de falar é ajudar e trazer informação. Então, Exato. obrigada a você. Um beijo, Flávia, gente. à Até a vontade próxima. para a sua supervisão. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Gente, então é isso. Algumas pessoas entraram aí mais no finalzinho. Obrigada aqui, Natália. É enriquecedor. Sim, quando nós temos essa informação, é muito vívido para nós. Ter informação traz o conhecimento para a gente dar procedimento, saber dar um passo em frente. Eu vou deixar essa live salva aqui. Vou ver se eu consigo mandar uma cópia para a Flávia também, vou mandar para ela. Compartilhem, ajudem, mostrem para as pessoas que vocês acham que estão nessa situação de risco, que já está com ideação suicida. Ajude, procura ser um amigo verdadeiro, tá? Então, fica por aqui, estou encerrando também com vocês hoje. Sintam-se à vontade para me chamar no direct se precisar conversar, uma orientação.
me põe à disposição esse mês de setembro todo. Eu estou me colocando à disposição para tirar dúvidas, para trazer informações para vocês em relação ao suicídio. Porque para mim não é só setembro amarelo, é amarelo o ano inteiro. Na nossa área, a gente convive com isso todo o tempo e se acentua no final do ano, como a Flávia falou. Natal, Ano Novo, fica cada vez mais intenso essa situação. Então, assim, só quem vive dentro para saber. Então, eu me coloco aí esse mês à disposição. Se vocês tiverem precisando ou conhecer alguém que precisa de uma informação, de uma ajuda, de uma fala, entre em contato. Beijão para vocês, gente. Obrigado. Gratidão por vocês terem gostado dessa live. Espero poder trazer muitas outras para vocês: relacionamento, autoestima, o amor próprio e a depressão também, porque são laços todos ligados, né? Um não existe sem o outro e são também comorbidades. Então, fica aí para vocês essa live salva, já vou por aí daqui a pouco. Beijão, muita luz para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.